Deus infinito. Sejam bem-vindos à continuação da leitura do audiolivro Em Busca da Verdade. Hoje com o capítulo Deus Infinito. Continuando as minhas reflexões sobre Deus, de repente fiquei com milhares de pensamentos me atormentando, todos confusos e incompletos. E eu tentava desesperadamente organizá-los. Eu me sentia tonta diante de todos eles e fui tentando organizá-los aos poucos. 1. Deus está em tudo. 2. Deus é tudo. 3. Deus é a fonte de todo saber e de toda a criação. 4. Deus é a fonte de tudo. 5. Deus sabe tudo. 6. Em Deus não existe tempo. 7. No universo criado por Deus, existem infinitas probabilidades de acontecimentos, infinitas opções, infinitos rumos a serem dados às vidas de suas criaturas. Estas ideias ficaram martelando em minha cabeça. Se em Deus não existe tempo, e se Deus está em tudo, o princípio e o fim ocorrem simultaneamente em Deus. Logo, Deus é infinito e não tem princípio e nem fim. Este pensamento, de repente, sobre sabe Deus como, formou-se em minha mente e me deixou em estado de choque. O que? Eu entendi direito? Socorro! Deus é infinito, não tem princípio e nem fim. O que é isto? Era demais para minha cabeça. Levei meses para assimilar esta ideia. E as conclusões que cheguei foram as seguintes. Em Deus está todo o saber e todo o poder de criação, ou seja, a energia do saber e da criação. Em Deus está tudo, instantaneamente, simultaneamente, princípio e fim. Mais ou menos como ocorre com os pensamentos em meu cérebro, que a princípio estavam armazenados em forma de energia, todos juntos, simultaneamente, ou seja, o início e o fim de todo este capítulo, isto é, as dúvidas e as respostas. Explicando melhor, sem que eu soubesse, dentro de meu cérebro, em meu inconsciente, todo este conhecimento estava armazenado em forma de energia. Tudo simultaneamente, princípio e fim. Somente após todas estas ideias terem sido decodificadas em forma de pensamento, eu pude organizar toda esta confusão energética de todas estas ideias que já existiam a nível inconsciente. Deu para entender? É meio confuso. Põe confuso nisso. Mas acompanhe comigo. No inconsciente não existe tempo. E assim, passado, presente e futuro ocorrem simultaneamente. Portanto,
Se isto ocorre no inconsciente, e se de uma certa maneira já podemos comprovar este fato através da psicologia e da parapsicologia, exemplo, a capacidade dos videntes em poder visualizar o passado, presente e futuro de uma pessoa. Por que que em Deus isso também não pode ser realidade? Se todo o conhecimento deste livro já existia muito antes de eu decodificá-lo em pensamento e escrita, isto quer dizer que todo saber, assim como passado, presente e futuro, já existem no inconsciente, o que significa que passado, presente, futuro e todo saber existem simultaneamente em Deus. Ou seja, tudo está em Deus e, portanto, Deus é perfeito, alfa e ômega, infinito, sem princípio e nem fim. E aí você pode perguntar, como? Veja bem, de onde vem todo o saber? De onde vem tudo? O tudo engloba ou não o princípio e o fim. Algo que não tem princípio e nem fim é o quê? Não é infinito? Você já ouviu falar em infinito? Eu aprendi sobre o infinito na escola, através da matemática. Você está lembrado deste conceito matemático? Infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, infinito. Este conceito matemático não representa ausência de princípio e fim? Não representa o infinito? Se juntarmos todos estes conceitos, chegaremos a quem? Não chegamos a velhos ensinamentos religiosos de que Deus é eterno, alfa e ômega, infinito? Assim, incrivelmente, tudo está aí há séculos. E só agora eu consigo encaixar uma peça na outra. Deus é energia, e nele está contido todo o saber e toda a criação, o princípio e o fim de tudo. Em Deus não existe tempo, e assim, princípio e fim ocorrem simultaneamente, portanto, são infinitos. Exatamente como os números que existem, mas não possuem princípio e nem fim, são infinitos. Assim é Deus. Não tem princípio e nem fim. É eterno, é infinito. E tudo ocorre simultaneamente, assim como tudo já existe e assim Deus é completo. Deus é perfeito, exatamente como uma esfera que não tem princípio e nem fim. Fantástico! Finalmente, através de todos estes conceitos matemáticos, eu consigo visualizar e entender a grandiosidade de Deus. Realmente Deus existe e realmente Deus é perfeito. Isto tudo é incrível, fantástico. E visualizando tudo isto, visualiza-se muito mais coisas, como, por exemplo, a lei das probabilidades em nossas vidas. Vamos encaixar um conceito com o outro. Neste universo perfeito de Deus, existem infinitas probabilidades de acontecimentos. Assim, nós, em nosso livre-arbítrio, podemos optar por uma infinidade de opções a seguir. Novamente, o conceito de infinito. Infinitas probabilidades de opções. Infinitas probabilidades de rumos a serem dados às nossas vidas. E assim, ao mesmo tempo em que tudo já existe
e já está previsto através das infinitas probabilidades existentes, ou seja, dos infinitos caminhos, infinitos princípios e infinitos fins a serem vivenciados por mim, tudo ainda está por acontecer. Isto dentro do nosso ponto de vista, dentro do nosso ponto de observação. Veja bem, em Deus, onde estão as infinitas probabilidades de rumos a serem dados à história de cada minúscula partícula do universo, é possível se saber tudo, o princípio e o fim, ou os infinitos princípios e fins que cada criatura poderá dar à sua vida. Assim, ao mesmo tempo em que tudo está em Deus, tudo já existe, tudo está por nascer sob o nosso ponto de observação. Portanto, existem dois pontos de observação nesta história: a visão de Deus e a visão de suas criaturas. A visão de Deus é instantânea, a nossa extremamente limitada e está restrita a limites, enquanto que a de Deus é plena, total e absoluta. Assim, Deus é ou não é perfeito? Você tem DVD em casa? Seu DVD possui câmera lenta, pausa quadro por quadro? É exatamente assim que as coisas se processam em Deus e em nós. Só, é claro, que em uma escala bem diferente. Deus vê o todo, tudo simultaneamente, sem tempo. Nós vemos quadro a quadro, pausadamente, com espaço de tempo entre uma imagem e outra. Os videntes são capazes de visualizar imagens que estão se passando fora do nosso tempo e espaço, ou seja, em um plano diferente do nosso. Por isso, eles são capazes de prever o que está por vir ou de visualizar algo que está acontecendo longe de seu espaço físico. Exemplo: pessoas que no momento da morte de um ente querido têm uma premonição de que algo ruim aconteceu com aquela pessoa. Os videntes são capazes de visualizar uma das probabilidades mais próximas do que está por acontecer, e assim podem, inclusive, mudar o rumo deste futuro. Você conseguiu assimilar a dimensão de todos estes conceitos? Resumindo, Deus é energia inerte, infinito, que contém todo o saber e infinitas probabilidades de acontecimentos. Nós somos míseras criaturas inseridas neste gigantesco universo criado por Deus. Somos limitadíssimos, minúsculos. Em Deus não existe tempo e, portanto, ele está em tudo instantaneamente. Os paranormais videntes podem visualizar acontecimentos que estão fora da nossa dimensão de tempo e espaço. No nosso inconsciente, passado, presente e futuro ocorrem simultaneamente. No inconsciente não existe tempo. Concluindo, Deus é perfeito. O que é uma obra perfeita? Para mim, é algo completo, absoluto, pleno, total.
A expressão máxima da perfeição de Deus, para mim, é o fato dele ser infinito e de nele existirem infinitas probabilidades de acontecimentos. Assim, o universo nunca terá fim, e a história desta gigantesca obra será eterna, não teve início e não terá fim. E aí você poderá perguntar: mas como? Como não teve início e como não terá fim? É doido pensar nisso, não é? Agora pense no universo. Como começou? Responda esta pergunta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Para qualquer lado que você resolva ir, o mistério será sempre o mesmo. A loucura será sempre a mesma. E no fim, você terá que admitir somente uma coisa: não tem fim e não tem princípio. Loucura! Mas, independente de tudo isto, eu existo. Você existe, o universo existe, ou não. Fica a critério de cada um escolher o rumo a ser dado a esta loucura. Mas uma coisa é certa, sempre será loucura. Na minha opinião, apesar de tudo isto ser incrivelmente doido, é também incrivelmente perfeito. Eu estou pasma e admirada com tudo que eu começo a visualizar a respeito de Deus. E estou achando tudo fantasticamente perfeito. Estou encantada em saber que tudo é tão incrivelmente perfeito, a ponto de tudo já existir ao mesmo tempo em que tudo ainda está por ser criado. Ou seja, no plano de Deus, tudo já existe. Em nosso plano, tudo está por ser criado. Assim, ao mesmo tempo que minha vida já está traçada de infinitas maneiras, ela está ainda por acontecer. Tudo dependendo das opções que forem sendo dadas por mim e, na realidade, principalmente pela opção dada por meus pais em me gerarem. Já pensou nisto? Na importância de suas escolhas? Eu posso, de acordo com a minha decisão, dar vida ou não a uma nova criatura. Isto tudo é assustador, gigantesco demais e se encaixa completamente com todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Estou assustada, muitíssimo assustada. Vou precisar de um tempo para continuar a escrever. Hoje, o que mais me surpreende em todas as minhas reflexões feitas na década de 70 e 80 é que, mesmo sendo confirmado pela física quântica, tudo que Jesus disse, porque hoje a física quântica comprova todos os ensinamentos de Cristo, a humanidade ainda esteja sendo conduzida por conceitos e valores extremamente medíocres e mentecatos. A idade da pedra e também de acordo com os valores de Jesus Cristo, né? Seguindo Satanás. E hoje o que nós estamos vendo é realmente o apocalipse. Tudo desgovernado, tudo atrapalhado, os valores invertidos,
levando a humanidade ao caos, ao egoísmo, ou seja, seguindo os valores de poder, de egoísmo, da burrice, da mentira, né? Porque o que a gente vê é só mentira para todo lado. Enfim, não sei o que vai acontecer, como que vai acabar toda essa confusão. Espero que realmente Jesus Cristo, Deus, lógico, como eu disse no vídeo anterior, né? Ele tem limites para o caos, para a confusão das criaturas dele. Então ele vai colocar ordem nessa bagunça. E quanto a ele ser infinito, que era o que eu tinha questionado neste capítulo, realmente ainda continua, claro, né? Deus ainda é um gigantesco mistério, mas com certeza hoje, com os conceitos da física quântica, a gente tem muito mais certeza de que realmente Deus é infinito, com infinitas probabilidades. E é o que nós estamos vivendo hoje a cada dia. Infinitas probabilidades de ir para o lado positivo ou ir para o lado negativo. Tudo dependendo das ações dos homens, né? Dos governantes, dos poderosos principalmente, que estão totalmente insanos, desenfreados, perdidos, e em pleno século XXI, aí, nessa disputa horrorosa de poder, guerras, e a humanidade como um todo indo para o buraco, entre aspas, né? Porque quem está com Jesus, quem está na paz, quem sabe que é imortal e que isso aqui é carne, quer dizer, isso aqui não é carne, nós somos energia, ou seja, mesmo que os doidos nos matem, isso, a gente não vai morrer, porque a gente continua vivendo. E aqueles que estiverem com uma energia mais elevada vão ser, né, vão se elevar para planos melhores, de energias melhores. E aqueles que estiverem, né, como esses poderosos aí nessas energias macabras, egoístas, criminosas, assassinas, então esses vão, né, para energias mais macabras. Para completar as reflexões deste meu áudio, eu gostaria de ler uma parte do livro Vinde, Amados Meus, sobre a eternidade e o tempo. Contemplai e vede um novo dia despontando. Não permitais que o som da guerra e a discórdia dos povos ensurdeçam os vossos ouvidos para a minha mensagem, porque eu vos falo uma palavra de encorajamento e vos trago novas de esperança. Digo-vos, meus filhinhos, que não demoro em voltar. Certamente estarei de volta, sim, quando estiverdes na menor expectativa e quando muitos de vós achareis absorvidos pelos problemas do momento. Eis que eu vos digo, meus amados, não vos centralizeis nos problemas do mundo, mas olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Meus propósitos infinitos estão estabelecidos na eternidade. O tempo é como uma pequena roda
engasgatada numa roda imensa que é a eternidade. A pequenina roda vai devagar, cada vez mais, e um dia cessará o seu movimento. A imensa roda nunca há de parar, mas sempre se move continuamente para diante. O tempo é a vossa responsabilidade. A eternidade é a minha. Vós vos movereis no vosso lugar dentro da roda imensa, quando a pequenina roda for deixando atrás. Vede agora como redimis o tempo, fazendo uso dele para os interesses do meu reino eterno, investindo-o com algo que tenha as qualidades da roda imensa. Se fizerdes assim, vossos dias não terão parte naquilo que passa e se acaba, porém naquilo que perdura, e assim vos tornareis um dentro do meu grande universo. Enchei vossos dias com a luz, o amor e o testemunho. Glorificai e honrai o meu nome. Alegrai-vos e deliciai-vos no Senhor. Assim, a eternidade habitará em vós, e livrareis as vossas almas dos limites do tempo. Experimentareis a libertação das pressões temporais, e sentireis nos vossos próprios corações o andar moroso da pequena roda que vai parar. Assim, encontrareis uma nova espécie de repouso. Sentireis o sabor daquele descanso dentro do qual o universo inteiro entrou depois da criação. Quando essa ocasião chegar, eu mesmo farei mais vagaroso o movimento da rodinha, e haverá um ajustamento e será como foi no princípio. As pressões do tempo aumentaram à medida que o pecado aumentou. E a maior parte do tempo, os meus filhos vivem mais na pequena roda que há de parar do que na grande que não se acaba. Isto acontece quando a carne toma ascendência sobre o espírito. Quando se dá o oposto, isto é, quando o espírito sobrepuja a matéria, experimentareis uma momentânea, mas gloriosa liberdade, saindo por um pouco dos limites da pequena roda do tempo. Não é verdade? Não tendes tantas vezes achado que o espírito dentro de vós não se apressa? E vos maravilhais do que vos esqueceis da passagem do tempo, isto justamente porque estáis ligado ao Senhor? Podereis viver neste mundo como escolheis viver, e podereis gozar deste descanso. E vos desligardes da pequena roda do tempo tantas vezes quantas desejardes. Nada perdereis e ganhareis muito. Experimentai isso como um remédio para o vosso físico. Obtereis sempre e continuamente uma tremenda fonte de energia e de vitalidade para a vossa vida espiritual. Este trecho que eu acabei de ler é do livro do Francis Roberts,
Vinde, amados meus, da página 23 a 24, o título A Eternidade e o Tempo. E isto completa o que eu fiz de reflexão a respeito do que estamos vivendo neste século XXI, né? Do dia 21 de julho de 2025. Para aqueles que estão em Cristo, no Espírito, né, de Deus, nada do que está acontecendo aí vai atingir, vai afetar. E aí a gente realmente entra, né, num outro tempo, num outro espaço, numa outra realidade do reino de Deus, que é paz, amor e alegria. Eu espero que quem esteja ouvindo esse áudio livro esteja nessa sintonia, entenda tudo que eu acabo de confirmar, porque depois que eu li, fiz as minhas reflexões, eu sempre faço uma meditação e rezo e pego alguns livros para ler, e me saiu essa passagem. E por isso eu resolvi colocar para completar as reflexões do meu áudio. Então, reflita sobre tudo isso e dê o parecer de vocês a respeito de todas essas reflexões. Estas são as minhas reflexões de hoje, em relação a todos esses mistérios de Deus. Quando nos referimos à infinitude de Deus, isso quer dizer que não existe nada que possa impor algum limite a Deus. Ele não está contido em uma dimensão ou em um universo. Isso quer dizer que ele não tem limites de espaço, poder, presença ou conhecimento. É ilimitado, infinito. Já quando dizemos que ele não teve começo e não terá fim, estamos dizendo que ele é eterno e que o tempo para ele não existe. Eterno refere-se ao tempo. Deus não começou a existir e nunca deixará de existir. Infinito refere-se à existência de limites. Deus não está contido por nada. É infinito, ilimitado. Se você gostou, dê o like, compartilhe, faça comentários a respeito do que você está vendo, refletindo, analisando sobre tudo o que está acontecendo e sobre o que você pensa também a respeito de Deus. Fique com Deus e até o próximo capítulo.